Boa noite, nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre a classificação da infância. A infância, ela classifica através do desenvolvimento da criança, as competências que a criança é capaz de realizar. Então, nós temos a classificação da primeira infância. Essa primeira infância, ela ocorre de 0 a 3 anos. Então, quando é o recém-nascido, ele é dependente, mas competente. O que isso significa? Ele depende de alguém, mas ele é competente, ele vai adquirindo as suas habilidades. Todos os sentidos, ele funciona ao nascimento. Então, o toque, o olfato, o paladar, então todos os sentidos ele funciona desde o nascimento. O crescimento físico e desenvolvimento das habilidades motoras são rápidas. Então, rapidamente eles vão crescendo, vão se desenvolvendo e vai criando habilidades motoras. Então, são capazes de subir escada, de correr, pular com uma perna só. Eles têm a capacidade de aprender e de lembrar, já está presente nas primeiras semanas de vida. E a compreensão, a fala, ela se desenvolve rapidamente. Então, eles aprendem a falar, aprendem a compreender o que se fala com eles e conseguem guardar tudo que se aprende. A autoconsciência vai se desenvolver no segundo ano. Então, antes disso, eles não têm autoconsciência. Ela só desenvolve a partir dos 2 anos que eles sabem que cai, que machuca. Então, eles têm uma consciência de todos os atos. Tem um apego aos pais e aos outros. Então, eles têm um apego de ficar próximo dos pais, é a defesa da família, às vezes dos avós. É normal esse apego. A segunda classificação da infância, ela ocorre entre 6 a 6 anos. A força e habilidade motora, ela é simples e complexa, elas vão aumentando. Então, eles vão adquirindo força e capacidade motora. O comportamento é predominantemente egocêntrico, ou seja, ele é o centro, tudo é dele, tudo é meu, então é tudo voltado no eu. Mas a compreensão da perspectiva dos outros aumenta, mas tudo é dele, tudo é meu, tudo sou eu, então é tudo voltado para o eu. Isso é normal. Desenvolvimento saudável. Ideias ideológicas sobre o mundo, devidos à imaturidade cognitiva. Então, eles têm umas ideias que eles imaginam sobre o mundo. Gostam de brincar, têm uma criatividade e imaginação e cada vez vai se tornando mais elaboradas. Tem uma independência, um autocontrole e o cuidado próprio vai aumentando. Então, eles preferem fazer tudo sozinhos. A família ainda é o núcleo da vida, mas outras crianças começam a se tornar importantes. Então, eles começam a fazer parte do grupo de amigos. E têm interesse por outras crianças, não só pelos pais. A terceira infância, ela ocorre entre 6 a 12 anos. O crescimento físico, ele diminui. E a força e habilidade física, eles vão se aperfeiçoar. O egocentrismo diminui, então não é voltado tudo no eu, já consegue dividir todo ao seu redor, consegue se socializar. Crianças passam a pensar com lógica, embora predominante concreta, a partir dos 7 anos na terceira infância. Mas ele já começa a ter uma lógica de pensamento, então ele já sabe como que o mundo funciona, já sabe que os personagens de quadrinho é só do quadrinho, não é real. Memória e habilidades de linguagem vai aumentando. Ganhos cognitivos, melhora a capacidade de tirar proveito da educação formal. Então, eles começam, nessa fase de 6, 7 anos, a alfabetizar. Começam a entender toda a função formal com ganho cognitivo. A autoimagem se desenvolve afetando a autoestima. Então, assim, eles têm uma baixa autoestima nesse período até 12 anos de idade. E os amigos passam a assumir uma importância fundamental, já não é voltado mais para a família. A adolescência, ela ocorre entre 12 a 20 anos. As mudanças físicas são rápidas e profundas.
é atingida a maturidade reprodutiva. Busca de identidade torna-se fundamental. Então, quem eu sou, quem eu quero me aparecer, é com quem eu quero me espelhar, e sempre voltado para os amigos. Grupos de amigos ajudam a desenvolver e a testar a autoimagem. Então, dependendo do grupo, forma-se a autoimagem. O egocentrismo adolescente persiste em alguns comportamentos, então volta-se tudo para o eu. Eu sou mais importante, tudo tem que ser primeiro para mim. Então esse egocentrismo volta. Relacionamento com os pais geralmente ele é bom. E a capacidade de pensamento abstrato, de usar o pensamento científico, ele se desenvolve. Então eles têm a capacidade de imaginar coisas, mas ao mesmo tempo eles possuem um pensamento científico que vai se desenvolvendo. As nomenclaturas. Essas nomenclaturas, elas são importantes porque a gente usa essas nomenclaturas para o relatório de enfermagem. O recém-nascido, então a gente usa quais nomenclaturas? Recém-nascido, de 0 a 28 dias. Depois, de 29 dias a 1 ano, recebe a nomenclatura de lactente. E depois, de 1 ano até 2 anos e 11 meses e 29 dias, recebe o nome de toddler, que é infante. Então, quando a gente vai descrever um relatório de enfermagem, se é de 0 a 28 dias, eu coloco recém-nascido, apresenta-se, ativo, reativo. Se já tem, 3 meses, lactente, apresenta. Se tem 2 anos e meio, toddler, apresenta. O relatório de enfermagem a gente sempre baseia na nomenclatura. E a nomenclatura a gente associa-se à idade. Se você botar toddler, a gente já sabe que tem 1 ano até antes de completar 3 anos. O RN, ele não tem sua personalidade organizada, interage com o meio apenas em função de suas necessidades fisiológicas, como fome, sede e frio. Então, ele não tem interação com o ambiente. Só quando ele está com fome, ele chora, quando ele está com sede, aí ele tenta se comunicar através do choro. O ID inconsciente refere-se às reações instintivas, que pode ser percebida por atos reflexos diante das sensações de prazer ou de desprazer. Então, o que é isso? A criança, ela tem prazer no sugar. Então, tem os instintos. Se você passar a mão no cantinho da boca, ele vai procurar, porque ele gravou a sensação de prazer e ele é movido pelos instintos e pelos estímulos que a gente dá. As emoções da criança são expressas através do choro, do grito, que é o desprazer, ou sono tranquilo e faces de bem-estar, de prazer. Então, a gente percebe o bem-estar da criança ou o mal-estar através das reações, seja por choro, por grito, às vezes uma face tranquilo, de bem-estar, um sono tranquilo. O recém-nascido reflexo sucção, a sensibilidade para movimentos, para o som e o tato são bem desenvolvidas. Então, eles têm bem desenvolvido o reflexo sucção, o que passa ele vai buscar, tem sensibilidade para movimentos, então a gente mexe com a mão, eles vão acompanhar. Para o som também faz barulho, eles acompanham, e o tato são bem desenvolvidos. A sucção é basicamente a primeira forma dele relacionar-se com o meio que o cerca. Inicialmente torna-se chorona, exigente e agarra-se a quem cuida dela. Então a criança ela torna-se chorona, exigente e agarra quem cuida dela. Mais tarde o choro transforma-se em gritos, perde o peso e o seu desenvolvimento motor estaciona. Então a criança começa a ganhar muito peso, mas quando ela começa nessa fase de andar de 1 ano, ela começa a perder, não é perder, ela já não ganha mais, ela estaciona. A seguir, passa a maior parte do tempo deitado de bruços, tem insônia, continua a perda de peso, tem facilidade para adoecer, o atraso no desenvolvimento psicomotor às vezes se generaliza. Então, é nessas fases até completar 3 anos que a gente consegue perceber.
Então, a gente sempre vai estimular para que a gente perceba o atraso ou a falta de estímulo. Se não for tratado, o choro transforma-se em gemidos, o retardo aumenta e se converte em letargia. Então, a criança, quando ela está chorando excessivamente, se a gente não acalentar, aí começa a gemer, aí vai retardar, né, esse aumento desse gemido e vai se converter em letargia. Então, ele vai ficar letárgico e vai dormir de tanto que chorou. Os movimentos reflexos do recém-nascido. Então, sempre quando nasce, a gente vai testar os movimentos reflexos. Então, esses movimentos reflexos significa, né, que a criança está com os reflexos, né, cerebrais normais. Então, esse é o reflexo de Moro. A gente segura a mãozinha do neném, assim, dá uma erguida, uma leve erguida e solta. Aí eles vão bater os bracinhos. Então, isso significa reflexo de Moro. Então, eu sempre pego a mãozinha e dou uma leve levantada. Com a mãozinha solto, eles vão fazer esse reflexo. Então, é reflexo neurológico normal, de desenvolvimento normal do cérebro. Então, reflexo preservado. Quando a gente fala reflexo, são vários reflexos. Então, a gente vai olhar um por um. Esse é o reflexo de Moro. Esse é o reflexo da marcha. Então, já passou na internet, neném caminhando? Não, a gente segura, ele faz um apoio e faz a sensação do caminhar. Mas ele não tem competência, né, digamos assim, para se sustentar dentro da musculatura da perna. Então, dos membros inferiores. Então, não sustenta a musculatura, a arcada óssea do esqueleto ósseo não sustenta o peso, é só um movimento reflexo, a gente segura e ele vai com a perna. Então, o reflexo de marcha também tem que estar preservado. Reflexo de tônus cervical. No tônus cervical, você coloca a criança de bruço e ela ergue a cabeça. Pode não sustentar muito tempo, cai, mas ele consegue erguer. Então, esse é um movimento também que a gente sempre está observando para que a criança não tenha atraso. Então, reflexo de Moro, reflexo de marcha, reflexo do tônus cervical. Reflexo de busca e sucção. A busca é quando você passa o dedinho assim, ele vai buscar aonde você passar. E a sucção é quando ele abocanha, pode ser, né, o dedo que a gente faz o teste ou o próprio mamilo materno, então ele vai sugar. Também é reflexo, tem que estar preservado. Preensão palmar e plantar. Então, a gente coloca o dedinho na mão, eles vão fechar a mãozinha. Então, essa preensão é normal. Eles ficam a maior parte do tempo com a mãozinha fechada, a gente abriu, coloca o dedinho, eles prendem. E no pé também, você vai fazer o Babinski, ele vem e faz a preensão. Prende. O pezinho... Então, a gente vai fazer o Babinski, a gente passa e aí ele vai encolher os dedinhos para fazer a apreensão plantar. Esses são os reflexos do bebê. Então, são vários reflexos, mas a gente vai trabalhar mais esse. Reflexo de Moro, reflexo de marcha, reflexo de tônus cervical, reflexo de procura, sucção e apreensão palmar e plantar. Agora vamos no pré-escolar, 3 anos a 6 anos, 11 meses e 29 dias. Ele desenvolve a linguagem, é observador e faz perguntas. Fica inseguro quando seus hábitos e rotinas sofrem alguma modificação. Então, vai para um lugar diferente, vai fazer alguma coisa diferente, eles ficam com medo por insegurança. Movimenta-se muito, anda, corre, sobe, desce, pula. Seu pensamento orienta-se pela imaginação e pela fantasia, a fase perigosa de achar que é o super-herói. Para o pré-escolar, a mãe é a fonte de segurança, proteção e ajuda, frente a situações que possam causar angústia ou qualquer tipo de sofrimento. Então, a mãe vai ser sempre a fonte de segurança. Então, tudo que causar angústia, eles vão buscar auxílio na mãe.
O escolar de 7 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Nessa etapa, a criança já adquire grande independência física e psicológica. Então, tem uma criatividade, a aprendizagem é bem característica e marcante. Tem noção de tempo e espaço, gosta de correr, pular, perseguir, fugir, participar das tarefas dos adultos. Embora apresente um grau avançado de independência em todos os aspectos, ainda necessita de carícias físicas e afeto. Então, necessita de respeito à sua individualidade, privacidade e sexualidade. Os adolescentes, de 12 a 20 anos, é a fase de autodefinição e a identificação de seu papel. Então, imita as pessoas ou os ídolos que admira. Então, nessa fase da adolescência, ou eles vão imitar o ídolo, vão imitar as pessoas que eles têm admiração. Embora esteja em fase de amadurecimento emocional, apresenta muitas vezes grande instabilidade. É ansioso e vai deprimir-se com facilidade, principalmente quando é contrariado. Gosta de quebrar regras sociais e de contrariar as opiniões. Então, eles gostam de contrariar a opinião. Então, não é que ele tem opinião oposta, é para contrariar a opinião das pessoas que estão próximas. Valoriza de forma mais acentuada a imagem corporal, a sexualidade, a privacidade e a autonomia. Então, nessa fase, eles já têm, né, melhora da autoestima, já ficam mais cuidadoso com si próprio, devido já a essa maturidade e esse desenvolvimento da sexualidade. As etapas do desenvolvimento da criança de 1 mês a 5 anos. Então, a criança passa por várias etapas de desenvolvimento. Então, durante essas etapas de desenvolvimento, a gente vai usar esses instrumentos de vigilância do desenvolvimento. Vai verificar o desenvolvimento da criança de 1 ano até 3 anos. Como que a gente vai vigiar esse desenvolvimento? A gente sempre vai perguntar se tem algum fator de risco. Quais são esses fatores de risco? Então, chegou a criança, é o bebê, a gente vai ter que perguntar as condições que ele nasceu. Então, ausência ou pré-natal incompleto. Então, esses são os fatores de risco. Então, se não fez o pré-natal ou se fez incompleto, é um fator de risco. Se teve problemas na gestação, no parto ou no nascimento da criança. Se foi prematuro, se pesou abaixo de 2,5 kg, se teve icterícia grave, se foi hospitalizado no período neonatal. Doenças graves, como meningite, traumatismo craniano ou convulsões. Se tem algum parentesco entre os pais. Casos de deficiência ou doença mental na família. Fatores de risco ambientais, como violência doméstica, depressão materna, drogas ou alcoolismo entre os moradores da casa, suspeito de abuso sexual. Então, tudo isso entra como fator de risco para a criança. De 1 mês, né, até 1 ano de idade, até 3 anos de idade. Então, tudo isso vai entrar como o quê? Fator de risco. Então, qualquer uma dessas características entra como fator de risco. Se a mãe disse que o filho tem algum problema no desenvolvimento, fique mais atento na avaliação dessa criança. Então, a mãe, ela acompanha, às vezes ela já teve outras crianças, então ela já sabe esse desenvolvimento. Então, se ela falou que tem alguma coisa, a gente tem que prestar atenção. A gente vai ter que observar se há alterações físicas. Então, o perímetro cefálico a gente tem que aferir em todas as consultas. Tem que ver presença de alterações fenotípicas, ou seja, se tem fenda palpebral oblíqua, se tem olhos afastados, se tem implantação baixa de orelha, se tem lábio leporino, se tem fenda palatina, se o pescoço ele é curto ou ele é largo, se tem prega palmar única, que é a situação da síndrome de Down, quinto dedo da mão curto ou recurvado. Então, a gente sempre vai observar as alterações físicas. Então, sempre vai olhar todas essas questões, a parte do olho, a parte da fenda palpebral, da implantação das orelhas, a gente sempre tem que ficar de olho.
E a gente vai classificar o desenvolvimento. Então, vermelho, amarelo e verde. Risco, atenção, normal. Perímetro cefálico, né, menor do que 10, ou seja, abaixo do normal, ou acima de 90, acima da normalidade, presença de 3 ou mais alterações fenotípicas e ausência de um ou mais marcos para a faixa etária. Então, quais são esses marcos para a faixa etária? A gente vai observar esses marcos descritos aqui. Então, de 0 a 1 mês, a postura, barriga para cima, pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada. Então, a criança vai ficar mais fletida que a cabeça lateralizada. É um marco, é normal. Observa o rosto, então a gente chega perto, eles vão olhar. Reage ao som, a gente vai, vira a cabecinha. E eleva a cabeça, a gente coloca de bruços, ele consegue elevar a cabeça. De 1 a 2 meses, ele tem um sorriso social quando estimulado, dá aquele sorriso. Abre as mãozinhas e fecha novamente. Emite sons e movimenta ativamente os membros, faz os movimentos. E esses são os marcos do que eles têm que fazer. De 2 a 4 meses, resposta ativa ao contato visual. Então, você brinca e ele responde olhando para o objeto, olhando para você. Segura objetos, ri alto da gargalhada, de bruços levanta a cabeça apoiando-se nos antebraços, então ele apoia e levanta, diferente do pequenininho que só levanta o pescoço, que é o tônus cervical. De 4 a 6 meses, busca ativa de objetos, ele tenta buscar os objetos, leva o objeto à boca, localiza onde está o som, muda a posição ativamente, então ele rola. De 6 a 9 meses, brinca de esconde-achou, transfere objeto de uma mão para outra, duplica as sílabas, senta-se sem apoio. De 9 a 12 meses, imita gestos, então bate palmas, segura pequenos objetos com a ponta dos dedos em forma de pinça, produz jargão, anda com apoio. Então, o jargão é aqueles sons que eles falam dadá, papá, mamá. De 12 a 15 meses, mostra o que quer, coloca blocos na caneca, diz uma palavra e anda sem apoio. De 15 a 18 meses. Então, a criança, para andar sem apoio, ela tem que estar de 12 a 15 meses. E para vocês verem que a gente não fala do engatinhar, porque engatinhar não é um marco, o marco é o andar. De 15 a 18 meses, usa colher ou garfo, constrói torre de 2 cubos, fala 3 palavras, anda para trás. 18 a 24 meses, tira a roupa, constrói torres, né? De mais tubos, aponta duas figuras, chuta a bola. De 24 a 30 meses, veste-se com supervisão, constrói torres com mais blocos, forma frases, pula com ambos os pés. De 30 a 36 meses, brinca com outras crianças, imita a linha vertical das crianças, reconhece a palavra do nome, arremessa bola. Então, quando a gente vai avaliar o desenvolvimento, classificar o desenvolvimento, então a gente vai olhar, tá? O perímetro cefálico, que a gente vai ver todos os meses, até a idade, né, de 18 meses. A ausência de 1 ou 2 marcos para a faixa etária. Então, um desses 2 marcos. Então, tá lá com 4 meses, não tem contato visual, não segura objeto, provável atraso de desenvolvimento. Referir para avaliação neuropsicomotora. Então, a gente tem um CER, vai encaminhar para o CER, que é o Centro de Reabilitação, que está dentro da PAI. A ausência de 1 ou mais marcos para a sua faixa etária, e todos os marcos para a sua faixa etária estão presentes, mas existe 1 ou mais fatores de risco. Então, ou pode ter ausência de 2 marcos, ou ter 2 fatores de risco. Então, a gente vai alertar para o desenvolvimento, e o desenvolvimento normal com fatores de risco. Então, o que a gente vai fazer? Vai orientar a mãe sobre a estimulação do seu filho e vai marcar consulta de retorno em 30 dias. E vai informar a mãe
dessa dificuldade, desse atraso apresentado e dessa avaliação nos 30 dias, e para ela estimular, para a gente ver se tem diferença. Todos os marcos para a sua faixa etária estão presentes, então faz tudo para a sua faixa etária, então desenvolvimento normal. Sempre elogiar a mãe, elogiar e falar para ela continuar os cuidados, porque está excelente. Orientar a mãe para que ela continue estimulando, retornar para acompanhamento conforme a rotina, né, de puericultura ou do serviço, informar a mãe sobre os sinais de alerta para retornar. Então, aqueles sinais de alerta a gente sempre vai estar orientando. Então, esse é um instrumento de vigilância do desenvolvimento. Então, é isso aqui que a gente usa para poder avaliar se está tendo ou não atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu paro por aqui o término, e na próxima semana